De repente, eu percebi que eu tinha que dominar o alemão o mais rápido possível. Oi, eu sou a Jaque Spindler, sou criadora do método Spindler, Alemão para a Vida. E aqui nesse vídeo eu vim te dizer o porquê que é muito importante você aprender a falar alemão. Vamos falar assim, a dominar o alemão. Mas não é negócio de gramática, não. É falar. Falar e entender. Olha, eu não queria mais que as pessoas me tratassem como uma estrangeira, que fala mal, sabe, que não entende direito. Mas já o que tem de mal em ser estrangeiro? Não tem mal nenhum, eu sou estrangeira. O ruim é quando você abre a boca pra falar e ninguém te entende. Sabe, você fala aquela pronúncia toda errada, fala aquele alemão todo gaguejado, né? Às vezes quando eu tô entrando em contato com pessoas, né, no WhatsApp, pra gente poder falar, né, sobre o curso, da informação sobre o curso, aí o aluno começa, o aluno não, a pessoa, né, que ainda não é meu aluno, começa a ficar falando em alemão. Gente, aquilo dói meus ouvidos, juro pra vocês, me perdoe. Desculpa se eu falar, se eu machucar alguém, né, me desculpa, mas eu tô falando a verdade, isso dói no meu ouvido, né. Imagina eu, estrangeira, já dói nos meus ouvidos escutar aquela pessoa falar aquele alemão todo errado, aquela pronúncia toda errada, e fica gaguejando, ich war arbeiten, und dort habe ich, angefangen, seit ich wohne in der Schweiz, seit 2005. Gente, isso é muito chato. Você imagina, é por isso que as pessoas não têm paciência para ouvir você, porque isso dói. Dói nos ouvidos. Então é disso que eu tô falando. Eu também já falei assim, né? Ficava horas gaguejando, falava aquela pronúncia toda errada, aquele alemão todo errado, que no final a pessoa não me entendia. Por isso tem gente que fala assim, quando eu falo Hochdeutsch, ninguém me entende. É porque você não tá falando direito. Tá entendendo? Então, se você já viveu, né, uma situação onde pessoas falam sobre você, do seu lado, você sabe do que eu tô falando. Por que eu entrei nesse assunto agora? Eu quero falar com você sobre isso, né? Você tem um alemão muito ruim, muito errado. Quando você fala, as pessoas começam a rir, né? Uma vez uma pessoa falou assim, já que eu sou a palhaça do meu trabalho. Que é só abrir a boca, as pessoas ficam... Já que, olha, eu me sinto mal. Eu me sinto mal mesmo. E às vezes, já que eles falam do meu lado, sabe? E eu sei que estão falando de mim, porque estão olhando pra mim, eles nem disfarçam. Gente, olha, o ruim, sabe? O ruim mesmo é quando você entende o que as pessoas estão falando. Você tá vendo que elas estão falando mal de você. E o pior ainda é quando você... Eu acredito que o pior ainda é quando você não entende o que eles estão falando, né? Porque quando você entende o que eles estão falando, você pensa, tá bom, eu sei, né, tô falando mal de mim, tá bom, é igual. Mas se você não entende, você fica assim, que droga, o que eu tô falando de mim aí? Caramba, nada, nossa, como eu queria entender essa língua pra saber que eles estão falando de mim. Como eu queria falar pra mandar eles calarem a boca. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, Jaque, no meu trabalho, eles falam mal do meu lado. E eu tô lá, eles não estão nem aí, se eu tô entendendo ou não, eles sabem que eu tô falando deles, eles estão lá, Jaque. Dão risada alta. Eu chego em casa todo dia chorando. Ela falou que um dia ela falou pro chefe dela assim, olha, chefe, eu vou aprender alemão, viu? Ele deu uma gargalhada. Tu aprender alemão? Nunca. Já tá muito velha, não vai aprender alemão nunca, não. Você só serve pra lavar prato, que ela lava prato nesse restaurante. Você só serve pra lavar prato. Ela, Jaque, eu entrei naquele ônibus, eu só chorava. Cheguei em casa chorando. Você viveu uma situação assim? Eu já vivi uma situação assim. Pode ter certeza disso. Eu já vivi isso. E muitas vezes eu não conseguia me defender. Primeiro, que eu não tinha vocabulário. Eu não conseguia falar o que eu estava sentindo, né? E para isso, né? E o segundo, eu não tinha aquela segurança, sabe? A insegurança era maior do que eu. Às vezes eu me sentia como se fosse uma criança. Precisava de pessoas para falar para mim, falar por mim, né? E eu sofri demais por causa disso, porque é muito triste. Quando você liga para um lugar, você tá tremendo, né? Primeiro, falar no telefone para mim era a pior coisa do mundo. Uma vez eu tava trabalhando numa loja, né? Nessa época eu conseguia falar já um alemão bem melhor, sim. E eu consegui aquele emprego porque lá dentro tinha uma brasileira. E foi ela que conseguiu me dar a vaga. O que aconteceu? Toda vez que aquele telefone tocava, eu saía correndo. Eu tinha pavor de atender aquele telefone. Não conseguia. Nossa. Uma vez eu tava no caixa,
junto com outras duas, né, funcionárias, e o telefone toca. Aí eu, que droga. Aí eu já fui fazendo assim, já fui saindo. Aí a outra, Jaqueline, kannst du antworten, bitte? Aí eu, droga. Aí você pode atender, por favor? Aí eu pensei, ai meu Deus. Aí eu peguei o telefone, eu falei o nome da loja, né? Guten Morgen. Aí a mulher, blá, 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 blá. Gente, eu não entendi nada. Eu não sei se eu não entendia porque eu não tava com meus ouvidos ainda treinados. E eu não sei se eu não entendia porque o nervosismo... Gente, olha, o nervosismo, ele bloqueia você. Quando você tá com tanto medo, você bloqueia o seu cérebro que não sai nada. Não sai nada. Olha só, outro dia eu tava dando uma aula ao vivo pra uma aluna. E nas primeiras aulas ela ficava tão nervosa, tão bloqueada, que pra ela falar ela ficava... o peito chega até inchava assim. Jaqueline, não sei, não consigo. Eu falava, calma, você consegue, repete comigo. Aí eu fui falando, ela foi repetindo, ela foi se soltando. Hoje, eu tive aula com ela ontem, né? Ontem, eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, eu tive aula com ela na segunda-feira. Aí eu falei assim, und, was hast du heute gemacht? Ela, Jacqueline. Aí ela fala assim, ich habe den Boden gesaugt, ich habe das Badezimmer geputzt. Aí, enquanto ela ia falando, eu ia digitando para ela poder ver, né, o que ela tá falando. E ela falando, e as lágrimas aqui, ó. Meus olhos foram enchendo de... Gente, quando meu aluno fica... E quando ele tem sucesso, meus olhos enchem de lágrimas, né, que eu fico tão feliz. Aí ela... ich habe die Küche geputzt. Ich habe... Acho que ela falou, ich habe gekocht. E eu só enchendo de lágrimas. Gente, eu falei, tá vendo? Quando você começou, não era assim. Quando você começou, você não... Nossa, pra falar uma frase, demorava quase 10 minutos. Aí eu falei, tá vendo só o seu sucesso agora? Tá vendo agora como que você consegue, né? Eu fico tão emocionada. Outro dia uma aluna falou pra mim assim, que ela trabalha também num restaurante, se eu não me engano, e ela falou que lá as pessoas humilham ela demais, né? Não só os funcionários, mas como os clientes também. E ela falou que, Jaqueline, eu não aguento mais aquilo. Ela entrou pro meu curso, né? Se matriculou, ela faz parte do Alemão pra Vida, o curso online. E ela, já que eu tô tão feliz, consegui falar com o médico do meu filho, já que eu fui na prefeitura, eu falei o que eu queria, e a mulher até me elogiou, ela falou assim, Jaque, ela falou que a minha pronúncia tá tão bonita, ai meu Deus, ela foi na manicure fazer as unhas, né, e antigamente era sempre o marido que falava pra ela, aí nesse dia ela chegou lá e falou assim, hallo, haben Sie Zeit für mich? Ela, já que eu falei. Aí eu fiquei olhando assim pra ela. A mulher pegou um susto assim. Porque ela já vai lá há muitos anos nessa manicure. Eu não lembro mais quanto tempo que ela falou. E sempre era o marido quem falava por ela. Aí ela falou assim, ja, natürlich. Ela sentou, ela falou, já que eu tenho vontade de chorar. Porque foi uma vitória pra mim. Pessoal, consegui. Imagina você que já vive há tantos anos aqui na Suíça ou aí na Alemanha, vive anos dependendo do seu marido, da sua esposa, de terceiros. Aí chega um dia que você vai lá e fala. Porque eu falo pro meu aluno, você consegue. Olha pra você e fala, ich schaffe alles, ich schaffe alles, ich schaffe alles. E o meu aluno consegue. Porque eu faço o meu aluno acreditar que ele é capaz. Pessoal, aprender alemão, é só você pegar um livro e ficar lá escrevendo, regra, dativo, acusativo. Não, você tem que acreditar em você. Você tem que trabalhar também com você. É isso que eu faço com os meus alunos. Eu trabalho com o mindset, né, com o pensamento do meu aluno. Eu faço ele acreditar que ele consegue. É por isso que os meus alunos dominam o alemão em menos de um ano. Porque eu trabalho com o subconsciente do meu aluno. Olha que interessante isso, né? Pessoal, realmente... Você quer dominar o alemão? Primeiro comece a acreditar em você. Que você é capaz, que você consegue. Sabe? Eu comecei a pesquisar seriamente como e onde que eu poderia dominar o alemão. Eu fiz várias pesquisas na internet e eu consegui, pessoal. Então, eu fiz, né, os primeiros cursos. Primeiro eu fiz os primeiros cursos aqui na minha cidade, né, tradicional, mas... Eles me ofereciam, era um absurdo, né? Era um monte de gramática. Eu fui tentar aprender alemão por aqui, mas aquele monte de gramática. É claro, pessoal, que os professores, eles não falavam uma palavra de português. Ainda tem isso, não falavam português. Às vezes as explicações eram em inglês. E aí? Eu não sei falar inglês, né? Ela explicava em inglês e eu ficava assim, oi? E aí?
né? Pessoal, a turma estava cheia de estrangeiros. Estrangeiros de todas as partes do mundo. Sabe? Ninguém entendia ninguém conhecia a minha dor, não conhecia a dor de ninguém. Era uma coisa horrível. Então, ali estava eu, né? Sentada naquela pequena sala de aula, com um bando de imigrante. E ninguém ali falava uma palavra em alemão. Que isso? Que isso? Pessoal, presta atenção, o professor, ele falava apenas alemão e inglês, né? E tentava nos ensinar, né, a gloriosa gramática. Gente, pelo amor de Deus, se você não fala e nem entende alemão, gramática não vai te ajudar. Olha só, na aula estávamos a aprender a escrever uma carta. Pausa. Pausa para refletir. Eu não sabia falar uma palavra de alemão nem entender, mas eu precisava saber escrever uma carta. Como assim, gente? Pelo amor de Deus. Gente, não faz sentido isso. Definitivamente, isso não poderia funcionar. Era o que passava na minha cabeça. Que isso? Quem já esteve em uma escola tradicional aqui na Suíça ou aí na Alemanha, sabe do que eu tô falando. Vocês sabem. Né? Às vezes você até pensa assim, meu Deus, eu sou o problema, eu não aprendo alemão porque eu sou burra. Não, pessoal, não é assim não. Você não é burra não, você não tá aprendendo alemão do jeito certo. Se você não fala e não entende alemão, você não tem que estar dando regra gramatical. Eu preciso das bases do alemão. Pra quê? Você fala alemão já? Já aprendeu? Não, os meus alunos estão aí com 4 meses, já estão falando. Vai lá assistir a Patrícia. Vai, vou deixar um pedacinho dela aqui. Viu só? Apenas 4 meses. É uma exceção. Não é exceção, não. Vai assistir lá no meu WhatsApp. Tem um monte de aluno. Porque eu ensino os meus alunos, pessoal, a escutar, né? Escutar vocabulário e pronúncia. É disso que você precisa. Olha, eu vou te convidar agora para assistir a minha videoaula, onde eu te revelo os 3 segredos que os meus alunos usam para dominar o alemão. É só você clicar no link aqui embaixo, você que está no YouTube, clica no link Alemão para a Vida e vem. Você vai colocar o seu e-mail, né? Depois você vai no seu e-mail e clica em sim confirmar. Você não está comprando nada. Você está só confirmando que é você que está colocando seu e-mail ali, não é um fake, não é ninguém usando o seu e-mail. Aí assim que você clicar sim, confirme minha inscrição, você vai ver a minha videoaula. E você vai entender o porquê que os meus alunos conseguem dominar o alemão em menos de um ano, o que eu fiz para eu conseguir dominar o alemão em menos de um ano, e o que tem muita gente aí fazendo que não consegue aprender alemão. Vem, você vai gostar. Você que tá aqui pelo Instagram, o link tá na minha bio, Alemão pra Vida, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Bis dann!